Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou Bianca Benevenuti, sou psicóloga, sou terapeuta familiar, sistêmica. Primeira vez que eu estou aqui no Mais Psicólogos e hoje eu quero começar um bate-papo com vocês. Vou dar boa noite para quem está chegando. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos ligados ao casamento. Oi, Rodolfo. Boa noite. Que bom que você está aí. Oi, Sabrina. Que bom que você está aí. Oi, gente, como eu estava falando, eu sou Bianca Benevenuti, sou psicóloga, trabalho com famílias, com casais. Boa noite quem está chegando. Que bom ter vocês aí. É a primeira vez que eu falo aqui no Mais Psicólogos. Estou bem feliz de falar hoje com vocês. Quero comentar um pouquinho a respeito de casamento, que eu sei que é uma questão que muitas vezes pode trazer angústias para a gente, né? Porque conviver a dois é às vezes complicado. Quero dar boa noite para o pessoal que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aí presentes, tá bom? Então, como eu estava comentando com vocês, eu quero falar hoje um pouquinho sobre casamento. E daí, o objetivo é nós falarmos um pouquinho sobre as dificuldades que nós vivemos nos primeiros anos de casamento. Acredito que vocês que estão aí desse lado e que são casados, né, mesmo que não sejam casados recentes, devem viver algumas fases, né, de complicação. E daí eu gostaria que vocês pudessem compartilhar, falar. Olha que bom, tem gente de Sorocaba, boa noite, tem gente de Natal, sejam bem-vindas. Opa, Belfor Roxo, Linhares, legal. Eu tô aqui no Rio, tá, gente? Eu trabalho aqui no Rio. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. Por favor, coloquem perguntas e no decorrer a gente vai respondendo o que for possível, tá bom? Então, eu queria começar contando para vocês essa história de dificuldades no casamento dos primeiros anos. É que, embora o casamento ele seja uma coisa para adultos, muitas vezes, quando a gente casa, a gente não tem a maturidade suficiente para poder dar conta dos desafios que vem pela frente, né? Ah, que bom, Renata, que bom. A gente, às vezes, dificulta um pouco por conta desta maturidade, mas é muito interessante que, apesar do casamento, você precisar estar maduro para casar, e nem sempre isso acontecer, é no casamento uma grande ferramenta para que você consiga construir essa maturidade. E é sobre um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje, né? A gente tem muita ideia de que a gente casa para ser feliz. Eu não sei quem concorda comigo. A gente tem essa ideia quando a gente casa, né? Tem aquele amor, aquela paixão. A gente casa querendo ser feliz. Mas, na verdade, muitas vezes, a gente precisa já estar feliz para, quando casar, a gente não colocar um pouco dessa expectativa no outro, né? Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. O casamento, ele precisa ser alguma coisa que te complemente, né? Que te complete. E daí, a gente tem algumas questões que são assim, os casais, eles são pessoas de universos muito diferentes, né, gente? Eles vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes, de processos diferentes de fazer as coisas dentro de casa. E essa é a grande dificuldade quando dois universos muito diferentes se juntam. E falando um pouco de cultura, essas diferenças culturais, eu vou trazer aqui para vocês alguns países, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, no Japão, as pessoas quando se casam, a mulher, ela é inserida na cultura da família do marido. Então, praticamente a mulher não convive muito com a família dela. Já se a gente for para a Irlanda, eles são um pouco mais fechados, é um sistema mais fechado. Quando os casais se casam, se os pais interferem para dar um conselho, mesmo que seja com boa intenção, isso é considerado como uma intromissão, isso não é bem visto.
Já nos italianos, eles esperam que os pais interfiram na vida deles, tanto na criação de filhos quanto no casamento. E o que acontece com isso? Existem vários arranjos na hora do casamento, né? Você tem famílias que aprovam o casamento, famílias que não aprovam, famílias que têm uma dificuldade para poder conseguir, por exemplo, a cerimônia do casamento, outras famílias que já têm tudo com possibilidades. Então você tem uma série de arranjos que muitas vezes já dificultam essa entrada nos primeiros anos do casamento. E ouvindo um pouco os casais que eu atendo em consultório, aqui no Brasil, a gente tem uma característica muito parecida com a da Itália, por exemplo, os italianos. Nós aqui, quando é recém-casado, a gente aceita um pouco essa intromissão, no bom sentido, né, do pai e da mãe, dos familiares, principalmente na educação de filhos, né? Inclusive, a gente tem a tendência a casar e permanecer perto da família. E isso é interessante, é uma característica daqui do nosso Brasil, né? E daí, gente, existem alguns motivos que levam a gente a se casar. E esses motivos, eles sofreram modificações no decorrer das décadas. Então, só para contextualizar um pouquinho para a gente entender. Antigamente, décadas atrás, as pessoas casavam por arranjo, né? Quando a gente vê novela aí antiga, a gente percebe isso, né? A gente casava por arranjo. Então, era uma questão política ou uma questão de posição social. Passado algum tempo, a gente casou, as mulheres, os homens começaram a casar, os homens para se tornarem homens, né? Assim, eles cresciam, eles viravam homem de família, então eles casavam. Era uma questão de status, era de importância. Era uma questão de passar de uma fase para outra, né? De menino para homem. E as mulheres casavam porque muitas vezes era natural no decorrer da vida. Eu cresço, eu me formo, eu caso e eu vou ser dona de casa, eu vou ser mãe, e ok. Com uma série de adventos da sociedade, de transformações, os arranjos do casamento passaram por amor, paixão, desejo, né? E hoje em dia a gente tem muito isso. Hoje em dia as pessoas, elas são criadas para serem economicamente independentes, né? Elas se casam por amor, né? E em todos esses casos, a formação dos casais, independente se foi por arranjo, se foi por política, se foi por interesse, se foi por amor, elas são baseadas em indivíduos completamente diferentes, com universos completamente diferentes. E a gente precisa lembrar que, apesar deles serem diferentes, o interessante é que sejam complementares. E na maioria das vezes, a gente não tem muito essa habilidade ou essa tranquilidade para esperar esse início de namoro, do casamento, né? Colocando assim, que você casa e ainda está naquela fase de namoro, né? De enfrentar esse processo de ajuste que acontece. Porque, embora você namore 5 anos com a pessoa, 6 anos com a pessoa, 10 anos com a pessoa, eu costumo dizer que é no juntar das escovas de dente que você percebe de verdade quem é aquela pessoa, né? É no acordar e dormir juntos. Isso é uma diferença muito grande. E o maior problema dos primeiros anos é que a gente traz um modo de ser de onde morávamos. E este espaço que hoje é compartilhado. Você quer ver um exemplo? Você que está me ouvindo aí, vou dar boa noite de novo para quem está chegando agora. Percebe a sua geladeira quando você casou. Percebe se aquela geladeira, o que tinha dentro, era seu ou era costumes da sua casa? Perceba o armário, a forma de organizar roupa. Olha como é que isso é interessante. Depois de alguns anos, você vai percebendo que essas estruturas mudam. Porque era uma casa, outra casa. Depois de alguns anos, os ajustes você consegue fazer a sua casa com o seu cônjuge, né? E essa é a diferença. Tem um psicólogo chamado John Gottman, que eu gosto bastante dele, que ele fez um estudo com mais de 2.000 casais, recém-casados. E ele observou que uma das primeiras coisas a desaparecer no casamento,
logo no começo era a educação. Olha que coisa interessante. Mas não era a educação no sentido de só você ser grosseiro ou mal educado, não. Era que, à medida que você tá junto, que você acha que já conhece, que você acha que já tem um relacionamento, você perdia um pouco aquela amorosidade, se eu posso falar essa palavra, né? Aquele cuidado com o outro. E era interessante que, comparando os casais sozinhos, na presença de estranhos, eles aceitavam com maior rapidez a opinião do outro e eles discordavam menos e falavam um pouco mais polido. Olha que interessante, ele observou 2.000 casais recém-casados, é muita gente, é muito casal. E ele percebeu que, quando eles estavam sozinhos, meio que, sabe aquela máxima, quando você está namorando, oh meu Deus, hoje tá sem lua, e a pessoa fala, ela se escondeu pela sua beleza, e depois que você casa, fala, olha amor, tá sem lua, e o marido fala, né, ou a esposa fala pro marido, né, ô criatura, não viu que vai chover, né? Então é um pouco disso mesmo, porque a gente passa um pouco pelo costume. E ele observou que a educação, né, era a primeira coisa que acontecia quando os casais se tornavam recém-casados. E daí tem alguns pontos que eu gostaria de trazer para nós observarmos e depois a gente poder abrir para perguntas. Primeiro, a gente precisa ter muito cuidado com a comunicação da gente. A gente acaba dizendo verdades que são dolorosas em alguns momentos, um para o outro, com a base na ideia de que se eu não for honesto, eu não vou conseguir estar sendo 100% entendido. Então, dica, galera, cuidado com essa questão de querer ser sincero demais, né? Você não precisa mentir, mas você precisa ter um cuidado na fala, né? Um cuidado com o outro. Use aquela máxima que se aquilo não for bom para você, dificilmente será bom para o outro, né? Use a percepção que você tem em relação aos seus desejos para o outro. Então, primeira dica que eu podia dar para você, que é recém-casado ou que já está há bastante tempo, tem gente aqui comentando que já está há bastante tempo, né? A comunicação. Cuida da comunicação. A Renata está falando aqui que a questão é da entrega também, né? Que a gente já casa com medo de separar. É verdade, Renata. E isso tem a ver com as culturas e com os valores que nós trazemos e as crenças mediante as famílias nossas de origem, né? Muita gente traz essa bagagem para dentro do casamento. Então, se eu tenho um histórico de que na minha família todos os casamentos continuam e permanecem, apesar dos percalços do caminho, eu já entro nessa união com essa possibilidade na mente, né? Então, assim, a comunicação é um dos processos que nos ajuda a permanecer. Segundo, não seja detentor da verdade. Gente, isso é muito verdade. Não seja detentor da verdade. Obrigada, Luciane. Obrigada pelo feedback. Não seja detentor da verdade. Verdade, ela é sempre relativa. Ela é a maneira de ver e resolver situações de acordo com a nossa experiência. E de acordo com o sistema que nós estávamos inseridos, a família que nós viemos. Dificilmente ela é a forma do outro também resolver. Então, assim, se você cuidar da maneira como você fala, da intensidade, se você cuidar de abrir espaço para aceitar a verdade do seu parceiro ou da sua parceira, se você continuar guardando diversão e humor. Bianca, o que é diversão e humor? Existem várias pesquisas, principalmente de americanos, que eles adoram fazer pesquisa, que a maioria dos casais que preservam a alegria em estar juntos tem grandes possibilidades de viver uma vida plena, apesar de todas as dificuldades que a gente passa no casamento. Então, de vez em quando a gente fica chateado com o outro, você que está aí do outro lado me diz se é verdade ou não. E geralmente a gente acaba perdendo o resto do dia ou o fim de semana, porque você ficou chateado.
E daí você perde uma série de oportunidades que poderiam trazer de novo o reencontro de vocês, porque você se agarra naquela irritação e não sai dela, né? Então, assim, perder os bons momentos que você teria e que você tinha no namoro, perder a admiração pelo outro, as brincadeiras, né? A forma de se divertir, é uma coisa que a gente deveria manter no casamento. Vocês já viram aquela máxima? Poxa, depois que eu casei, parece até que ele é outra pessoa. Vocês já ouviram essa? Que geralmente a gente fala, meu Deus, quem é essa pessoa que eu casei? E na verdade, ele é a mesma pessoa, ela é a mesma pessoa, né? A gente só precisa dar a oportunidade dessa pessoa se mostrar novamente. E uma outra coisa, gente, propósito. O casal precisa ter propósito junto. Tem que converger para o mesmo ideal, balizar, alinhar expectativas, desejos. Tem que caminhar junto. Se alguma ideia não está de acordo para os dois, volte lá na primeira dica que eu estou te dando. Melhore a comunicação. Detenha que você tem a verdade absoluta. Transforme aquela complicação em humor, em brincadeira. E caminhe para o propósito junto. E encontre um jeito de ser o casal. Encontre um jeito de ser vocês. Tem uma pessoa aqui falando, a Isabela, né? A relação é baseada em como somos afetados pelo outro. Respeito é imprescindível. É fato, Isabela. Se você me permite, eu vou colocar assim, que a relação é baseada em como somos afetados pelo outro e como afetamos o outro, né? Porque dentro da terapia sistêmica tem uma máxima que é bem interessante, que no casal, 50-50. Nunca 100% é do outro, nunca 100% é meu. É sempre 50-50, né? Porque da forma que eu ajo, eu posso acionar o melhor ou o pior em você. E da forma que você age, você pode acionar o melhor ou o pior em mim. E aí a gente fica nesse ciclo, né? Eu aciono o pior em você, você responde, me magoa, eu volto com o mesmo comportamento e aciono o pior em você e você volta e me magoa. Ou vice-versa, eu aciono o melhor em você, você tem um comportamento que me agrada. Então são os ciclos, né? E que nós precisamos, de uma certa forma, quebrar esse ciclo quando ele não está sendo benéfico. E daí, gente, a mudança, ela é inevitável, né? Dependendo da situação que você tem vivido, é necessário que você mude. Então, assim, o crescimento, precisa ser intencional. Você precisa querer crescer nesse relacionamento e com este relacionamento. Conforme eu falei no começo para vocês, né? O casamento, ele, apesar de ser difícil, um dos relacionamentos mais complicados de se viver, e apesar de nós precisarmos entrar nele já com uma certa maturidade, ele é um ótimo ferramental para nos ajudar a chegar nessa maturidade, né? E aí eu queria falar uma coisinha para a gente poder pensar, que é assim, o seu parceiro, ele precisa ser seu aliado e nunca seu adversário. E muitas vezes a gente acaba aceitando o mundo e brigando com o parceiro e com a parceira. Não sei se vocês já viveram isso. Quando, na verdade, a gente precisava não brigar com o mundo, mas se aliar com o parceiro. E conseguir olhar para o mundo de uma forma, você sendo dois, né? Não você sendo um. E o início é bem difícil. Eu sei porque eu sou casada já há 15 anos, né? Eu vivi várias dessas fases. Mas não é impossível. A gente precisa ter vontade, foco e paciência. Então, assim, eu queria... Opa, tem outra psicóloga sistêmica aqui também. Aí, Mara. Bem-vinda, Mara, que bom. Que legal. A Renata está dizendo aqui que concorda, mas como a gente consegue isso? Somos de personalidades diferentes,
parece mais fácil para uns do que para outros. É isso aí, Renata. Não é fácil, não. Não é fácil. Concordo com você. Mas assim, Renata, não é fácil, mas a gente precisa ter vontade, ter desejo, sabe? E muitas vezes, Renata, a gente precisa renunciar. E aí, se eu pudesse voltar aqui nos pontos a observar, que seria comunicação, não ser detentor da verdade, manter a diversão e o humor, manter os propósitos, né? E encontrar um jeito de ser juntos. Se eu pudesse me ater aqui a isso novamente, eu ia dizer para você, Renata, que você não ser detentora da verdade é a maior chave. Porque muitas vezes a gente mantém a discussão ou a briga, ou mantém as questões que incomodam, porque a gente não quer abrir mão dos nossos conceitos, sabe? E é bem complicado quando a gente não quer abrir mão. Muitas vezes a gente não quer abrir mão porque a gente acha que vai se magoar, ou que a gente vai perder, ou que a gente vai deixar de ser nós mesmos. E aí, sabe aquela frasezinha assim? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Ela é bem essa, né? Algumas vezes a gente precisa de verdade abrir mão dos nossos valores, dos nossos conceitos, abrir um pouco espaço para o ponto de vista do outro, para chegar num consenso, né? E aí, gente... aqui, ó, a Sueli está perguntando, o que você diz da solidão a dois? Ô, Sueli, essa é uma questão bem complicada, né? A gente precisa cuidar de como a gente se vê nessa relação. Vocês sabem que uma época eu tinha uma professora da terapia sistêmica que eu sou apaixonada nela, e ela dizia para mim assim, Bianca, num relacionamento de casal, todas as vezes que você se sentir muito perdida, que você estiver muito incomodada com as situações, volta para o significado. Faz a pergunta de por que você casou. Se eu pudesse te ajudar, Sueli, olha, qual foi o significado que te trouxe? Dentre tantas pessoas que você podia escolher, por que você escolheu aquela pessoa para ser seu parceiro? Muitas vezes isso ajuda a gente, sabe? A voltar, a centrar, a balizar. Porque, pessoal, se eu puder dizer, você crescer sozinho já é complicado. Amadurecer de acordo com as fases da sua idade, com as experiências que você adquire. Imagina, gente, isso tudo dentro de você, junto com outra pessoa. Não é fácil mesmo, não. A gente tem que ter vontade mesmo, foco e paciência, né? E entender o sentido daquilo. Porque para as pessoas que entendem que casamento é bom, eu sou desse time, né, que falo, cara, tenta, porque casar é muito bom. Quando a gente descobre como ser com o outro, como abrir espaço para entender o outro, como se colocar nesse relacionamento, não tem coisa melhor na vida do que você poder compartilhar momentos com quem você ama, né? E aí, a Edinalva está dizendo assim, olha, eu penso que ambos têm que estar na mesma sintonia. Com certeza, Edinalva, a sintonia é importante. Para essa sintonia acontecer, a gente volta lá no primeiro ponto, comunicação. Cuidar como fala, balizar. Quer ver um outro ponto que a gente faz muito na comunicação? Você está triste com uma situação e você não consegue se expressar para o outro sobre aquilo, mas você tem a expectativa que ele adivinhe, ou que ele traga uma solução que você nem abriu a boca para falar com a pessoa sobre aquilo, sabe? Então, essa história da comunicação, ela é mais profunda do que só saber falar. Essa história da comunicação é você se colocar e o outro poder ouvir, né? Entendendo, sem criticar ou julgar, mas conversar, né? Chegar a um ponto comum, que é a história do propósito, né?
ter o mesmo propósito. E daí, gente, a Márcia está colocando assim que é difícil, mas não é impossível. Temos que ser menos egoísta. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí, Márcia. O egoísmo é uma palavra bem interessante. E a gente, às vezes, tem problema com essa palavra ser egoísta, né? E, na verdade, o egoísmo, ele é muito próximo da individualidade, né? Muitas vezes ele é até um mecanismo de defesa. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, porque para eu não me machucar, né? Para eu não me magoar, ou para eu não ficar fraca, vamos colocar assim, né? Não sei se você concorda, Márcia, mas dentro disso, né? O egoísmo é bem complicado. E daí, gente, eu quero agradecer a vocês por esse momento. Quero deixar aí à disposição, se vocês quiserem me encontrar no Facebook, vocês vão me encontrar como psicóloga Bia Benevenuti. Estou à disposição para a gente continuar esse papo aí quando vocês quiserem. Outro dia eu volto aqui no Mais Psicólogos, tá bom? Para a gente trazer um outro tema. Quero deixar aí aberto se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão. Desculpa se eu não conseguir responder todas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu acho. Ok. Aí, a Raquel está falando, comunicação com companheirismo é importantíssimo, conversar sobre os problemas e não ir jogando embaixo do tapete. É isso aí, Raquel. Embaixo do tapete, não. Porque embaixo do tapete, ô Raquel, nem o aspirador de pó chega. Então não pode, não. Repete seu nome, por favor, Renata. Oi, gente, eu sou Bianca Benevenuti. Mas vocês vão me encontrar no Facebook como psicóloga Bia Benevenuti. Tá bom? Vocês vão me encontrar lá. E também tem o site, que é psicologabiabenevenuti.webnode.com. Mas me encontrando no Face é mais fácil. Daí a gente consegue se falar em box, consegue se falar também, tá? Então, psicóloga Bia Benevenuti. Tudo bem? Gente, obrigada. Obrigada a Mais Psicólogos por esse espaço. Espero que tenha sido muito legal. Eu preparei esses pontos aqui com bastante carinho para vocês. Espero que tenha ajudado. A gente sabe que nem sempre só uma conversa assim resolve a vida da gente, né? Mas às vezes ouvindo tem algum ponto, alguma ferramenta que te chamou a atenção, que você consegue praticar. Uma coisa que eu quero deixar assim muito claro não desiste se hoje você está passando por algum problema no seu casamento. Apesar de difícil, é possível mudar, é possível melhorar, tá? Não desiste, insiste, procura ajuda, procura auxílio, conversa com as pessoas, ou de repente procura, né, a terapia de casal, que facilita bastante. E eu fico por aqui, tá bom? Um abraço, gente, obrigada, boa noite para vocês. Assistam que tem mais outros psicólogos hoje também aqui fazendo live. Uma às 8 e a outra às 21, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Mais Psicólogos.